Rapaz, pense num livro que o Elon Musk adoraria tacar na fogueira. As Crônicas Marcianas, de Ray Bradbury. Um livro que continua atual, instigante, fora da caixa, provocativo, 75 anos depois da publicação, em 1950. Pense, antes de falar dessa obra-prima da ficção científica mundial, contar um pouquinho da minha relação com esse livro, que é uma história curiosa. Eu li pela primeira vez as Crônicas Marcianas aos 15 anos de idade, porque eu vi um exemplar, era outra edição, tinha um guerreiro espacial estilo Star Wars, né? Guerra nas Estrelas na capa, assim, uma edição do Círculo do Livro, e estava no sebo, na banquinha de livros que tem na Rua da Ilha, na Praça Santos Penha, na Tijuca, Rio de Janeiro, do meu querido Júlio, que já não está mais conosco, mas um amigo muito querido, que eu sempre que lembro dele com muito carinho, muita gratidão. E eu vi esse exemplar lá das Crônicas Marcianas, fiquei doido para ler, devia ter aventura, tiro, um monte de explosão, estilo Guerra nas Estrelas, né? Só que acontece, eu estava sem nenhum dinheiro. E o que a ideia que me ocorreu? Pega todos os seus LP de heavy metal e vai para o Júlio tentar trocar por livros. E assim foi, além da Crônica Marciana, peguei mais um bocado de livro e fui para casa feliz e satisfeito. Agora, por que me deu essa ideia de trocar um livro por um disco de heavy metal? É porque 2 anos antes, aos 13 anos de idade, no auge da minha paixão metaleira, na escola apareceu um colega querendo se desfazer do Live After Death, o disco ao vivo do Iron Maiden, sensacional, fiquei doido e novamente sem dinheiro, o que é que eu fiz? Peguei minha coleção de Perry Rhodan, de ficção científica, fui pro Júlio, me dá uma grana aqui nesse livro, centenas de exemplares, eu tinha 200 livros do Perry Rhodan na época, e o Júlio comprou os livros do Perry Rhodan, e eu consegui comprar o Iron Maiden e mais outros discos de heavy metal. E aí depois, 2 anos depois, eu pensei, qual o jeito de conseguir um livro de ficção científica? É fazer o caminho inverso, trocar por disco de heavy metal, né? E o mais curioso, meu irmão Fabrício depois foi comprando os discos todos que eu me desfiz, ele foi comprando um por um. E meu pai voltou a ler o Perry Rhodan na época da pandemia e também voltou a comprar o livro do Perry Rhodan, quer dizer, só fui dar trabalho para a família e criou essa associação, né, inusitada para mim entre ficção científica e discos de rock. Para mim se resume na Major Tom to Ground Control, grande David Bowie. Vamos falar agora desse livro sensacional, que foi escrito, é uma série de contos, né, mas que vão formando uma história e que foram escritos, né, publicados em 1950, quer dizer, quase 20 anos antes do pouso do homem na Lua, né, uma coisa bem, assim, que eu diria até profética, né. E justamente quando eu li a primeira vez, aos 15 anos de idade, foi uma decepção, uma frustração, fiquei injuriado, querendo meu Iron Maiden de volta, porque eu estava esperando laser, explosões, e é um livro quase de poesia, um livro de pensamentos, né? E que por isso continua tão atual, tão instigante, né? Porque ele vai relatando, né, uma mentalidade humana. É um livro que na verdade, ele reflete, é uma obra temporal, né? Uma história do futuro, mas que na verdade se propõe a falar sobre a condição humana, né? Só para dar um exemplo, uma das minhas histórias favoritas desse livro, né, é uma das expedições que acontece para Marte, né? E aí tem um arqueólogo que vai para lá e fica encantado com a civilização marciana, que já está se extinguindo, né? Porque não consegue resistir às hordas bárbaras dos terráqueos, né? E ele trava contato com aquela civilização que propõe eles têm uma ideia sensacional. Os marcianos não separam ciência, religião e arte. É uma coisa só, né? E isso reverberou muito, muito fundo para mim, porque eu tenho essa convicção de que é um grande equívoco, né, da nossa época, né, que nem sempre foi assim na história da humanidade, essa separação, né? Para a religião ficam os dogmas, né, as crendices, a superstição, para a ciência supostamente a razão, mas acobertando uma série de dogmas que são mais perigosos ainda porque não são percebidos. E isso acabou deixando para a arte o quê? Hoje o triste lugar de um espaço de entretenimento inócuo, né? A arte não foi feita para isso. E aí os marcianos sabiam disso, tanto que era uma coisa só. Enfim, isso é só para dar uma palhinha de como esse livro provoca, né? Mas vamos falar agora desse livro sensacional, que é As Crônicas Marcianas, de Ray Bradbury. Um livro que continua atual, instigante, fora da caixa, provocativo, e que por isso continua tão atual, tão instigante. E
E aí esse arqueólogo, ao ver os terráqueos, né, chegando em Marte, jogando a latinha de cerveja vazia no chão, ele se revolta e começa a fuzilar os colegas porque ele não quer mais ver os humanos compuscando o território sagrado de Marte. Isso nos traz uma reflexão, por isso que é tão atual, tão atemporal, né? Hoje nós temos essa proposta, né, do senhor Elon Musk e dos seus partidários, né? Enfim, a gente está destruindo o planeta, estamos devastando os recursos naturais da Terra, de tal forma que a sobrevivência humana se torna inviável no planeta. E qual a solução? Vamos mudar o modo de lidar com a natureza? Vamos parar de consumir de forma irresponsável? Nada disso. Vamos fazer um foguete e se picar para Marte, para a gente fazer a mesma coisa do planeta. Mas só para aquela meia dúzia de bilionários, o resto que se lasque, os 8 bilhões aí que vão ficar largados, que se lasque. Essa é a mentalidade que a gente tem e que já foi criticada aqui com muita propriedade por esse profeta Ray Bradbury, minha reverência. Inclusive também tenho que mencionar que ele faz uma ponte sensacional com um dos livros mais famosos dele, que é o Fahrenheit 451, porque ele narra uma época em que houve uma ditadura fascista na Terra, no futuro longínquo de 1970, lembrando que o livro foi escrito em 1950, e todos os livros de ficção foram queimados por serem considerados perigosos, porque são mesmo.